Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Postulados e Teoremas. Nessa aula, continuaremos o estudo do princípio da conservação do movimento, mas agora direcionado ao estudo das colisões. Aqui na descrição do vídeo há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos de seu interesse, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre colisões, começando pela sua definição. Vamos ver o que vem a ser colisões. Consideremos dois corpos que se aproximam e durante um curto intervalo de tempo interagem fortemente, de modo que tanto antes como depois desse intervalo de tempo, as forças de interação entre eles são nulas ou desprezíveis. Bem, o intervalo de tempo de interação é tão pequeno que a gente pode desprezar as forças que agem sobre esses corpos. Nesse caso, a gente diz que nesse intervalo de tempo houve uma colisão ou um choque entre os corpos. Nós vamos estudar mais adiante, quando estivermos falando do eletromagnetismo, que na verdade esse contato entre corpos macroscópicos não ocorre. O que acontece é que quando eles ficam muito próximos, surge entre eles uma força de repulsão de origem elétrica, que é imperceptível aos nossos olhos. A impressão que a gente tem é que houve contato entre os corpos. Aqui nós temos uma partícula A com velocidade VA, a partícula B está em repouso. A partícula A vai se chocar com a partícula B adquire uma velocidade V'B e a partícula A adquire uma velocidade V'A. Vamos ver o que pode ocorrer com dois corpos após a colisão. É possível que após uma colisão de dois corpos, ambos se mantenham separados, como acontece com as bolas de bilhar, por exemplo. Mas a gente pode imaginar que, após um disparo de um revólver em direção a um bloco de madeira, desde que o projétil não a atravesse, a bala e a madeira formem um único corpo com o mesmo movimento, conforme a figura. Aqui o projétil tem velocidade Vp, o bloco de madeira está em repouso. Ao atingir o bloco de madeira, tanto o projétil quanto o bloco entram em movimento com velocidade v, formando assim um único corpo, aumentando a massa do bloco de madeira original, inclusive. Outra possibilidade é que os corpos se quebrem durante o choque, como duas bolas de vidro ou como bombardeamento ao núcleo do átomo. Aqui nós temos um exemplo dessa colisão, o bombardeamento do núcleo do flúor, dando origem assim a uma partícula alfa e um núcleo de oxigênio. Aqui a partícula alfa é um núcleo de hélio. Ainda pode ocorrer a mudança na natureza dos corpos, como acontece com a colisão entre moléculas. Temos, por exemplo, a colisão de duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio, mudando a natureza dos corpos, formando, por exemplo, nesse caso, a água. Classificação das colisões quanto à direção do movimento. Um choque entre dois corpos é chamado de unidimensional ou unidirecional, quando, tanto antes quanto depois do choque, os corpos se movem sobre a mesma reta, conforme mostram as figuras. Aqui nós temos o corpo A que vai se chocar com o corpo B. Eles mantêm o movimento sobre uma mesma linha reta, tanto antes do choque quanto depois do choque. Nesse caso, inclusive, mantendo o mesmo sentido após se chocarem. No segundo caso, nós temos igualmente os corpos mantendo sobre uma mesma reta o seu movimento antes do choque e depois do choque, porém, nesse segundo caso, após o choque, cada corpo tomando sentido contrário. O choque unidimensional ou unidirecional também é chamado de choque central direto ou choque frontal. Quando antes ou após da colisão os corpos se movimentam em direções distintas, a gente diz que esse choque é um choque oblíquo.
Aqui nós temos a partícula A e a partícula B se movimentando em direções diferentes. Vale lembrar que dois vetores têm a mesma direção quando eles são coincidentes ou paralelos, não é o caso, e, portanto, o vetor VA tem direção diferente do vetor VB antes do choque. O mesmo vai ocorrer depois do choque. O vetor V'A tem direção diferente do vetor V'B. Isso caracteriza o choque oblíquo. Colisões e quantidade de movimento. Uma colisão ocorre em um curto intervalo de tempo, e exatamente por isso as forças de interação entre os corpos são muito mais intensas do que as forças externas. É por isso que podemos desprezar a quantidade de movimento produzida por essas forças externas, ou seja, a gente pode considerar que nesse curto intervalo de tempo em que ocorre a colisão, a quantidade de movimento do sistema permanece constante. Desse modo, se a gente for resolver um problema de colisão, devemos levar em consideração as quantidades de movimento um pouco antes da colisão, que a gente chama de Q, e um pouco depois da colisão, que a gente chama de Q'. Como temos um sistema isolado, esse sistema é isolado porque nós estamos desconsiderando as forças externas, e estamos fazendo isso porque a interação ocorre entre os corpos em um intervalo muito curto de tempo, eu posso dizer que a quantidade de movimento se conserva antes e depois da colisão. Então, Q será igual a Q', ou ainda, a massa vezes a velocidade antes da colisão, que é Q, será igual a massa vezes a velocidade após a colisão, que é Q', isso considerando m constante. Colisões e energia cinética. Durante a colisão de dois corpos macroscópicos, em geral, certa quantidade de energia cinética total dos dois corpos é perdida. Perdida aqui não entendam destruída, mas sim transformada em outro tipo. Uma parte dessa energia é usada para executar o trabalho de deformação dos corpos após a colisão. Outra parte é transformada em outras formas de energia, como a energia térmica, por exemplo. Em uma colisão, há um aumento de temperatura por conta dessa transformação da energia cinética, que é a energia mecânica, em energia térmica, por exemplo. Levando em conta a conservação ou não da energia cinética, os choques são classificados em três tipos. Nós podemos ter colisões chamadas elásticas, quando a energia cinética se conserva e os corpos se separam após o choque. É o que a gente tem, por exemplo, nas bolas de bilhar. Temos as colisões inelásticas, os corpos ficam unidos após a colisão e existe perda. Mais uma vez, essa perda deve ser entendida como transformação de energia cinética. São também chamadas de colisões anelásticas. É o caso, por exemplo, de dois corpos que ficam unidos, como aquele que eu dei de exemplo no início da aula. O caso de um projétil que atinge uma placa ou um bloco de madeira. E as colisões ainda podem ser parcialmente elásticas. Os corpos se separam após o choque, mas a energia cinética total após o choque é menor que a energia cinética total antes do choque. É uma situação intermediária entre as colisões elásticas e as inelásticas. O corpo nem conserva totalmente a energia cinética após o choque e nem transforma toda a energia cinética depois do choque. É uma situação, como eu disse, intermediária. Vamos observar as figuras abaixo, que é um caso de colisão elástica em que os corpos se separam após a colisão. Nós vimos que na colisão elástica, após o choque, os corpos conservam sua energia cinética se separando. Durante o intervalo de tempo ΔT em que ocorre a colisão, lembrar que esse intervalo é um intervalo muito pequeno, o corpo C1 exerce no corpo C2 uma força variável F12. Tá aqui, ó, o corpo C1 exerce no corpo C2 uma força variável F12. Enquanto o corpo C2 exerce em C1
uma força F21, que pela lei da ação e reação deve ter em cada instante o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos ao de F12. Bom, nós vemos aqui na figura que a força F21 tem sentido oposto ao sentido da força F12. Porém, elas têm a mesma direção. Vale lembrar que para ter a mesma direção, basta que os vetores sejam coincidentes ou paralelos. E também temos o mesmo módulo. O módulo da força F12 é igual ao módulo da força F21, exatamente pela lei da ação e reação. Então, nós temos aqui, antes do choque, o corpo C1 com velocidade V1 e o corpo C2 com velocidade V2. Após o choque, o corpo C1 mantém sua velocidade V1, enquanto o corpo C2 também mantém sua velocidade V2. Isso ocorre na colisão elástica. Aqui, o módulo da força F12 igual ao módulo da força F21 igual a F. Na verdade, não se sabe como a força F varia em função do tempo. Apenas se sabe que o gráfico em função do tempo é algo parecido como o mostrado abaixo. Aqui nós temos ΔT, que é a variação do tempo durante a colisão. Aqui nós temos ΔT1, que é o que a gente chama de fase de deformação durante a colisão. E aqui ΔT2, que a gente chama de fase de restituição, que nós vamos falar agora. Durante a colisão, é possível distinguir duas fases. Acabei de falar quais são aqui. A fase de deformação, ΔT1, e a fase de restituição, ΔT2. Na colisão, cada corpo se comporta como se fosse uma mola, que se comprime na fase de deformação e se distende na fase de restituição, podendo ou não voltar à forma inicial. Quando duas bolas de bilhar colidem, elas permanecem com a forma inicial após a colisão, mas dois automóveis que colidem não ficam da mesma forma após colidirem. Durante a deformação, uma parte da energia cinética vai se transformando em energia potencial, como na mola. E durante a restituição, essa energia potencial vai sendo transformada novamente em energia cinética. Se a colisão for elástica, exemplo que eu dei da bola de bilhar, toda a energia cinética será transformada em energia potencial na deformação e toda recuperada na forma de energia cinética na fase de restituição. Na colisão parcialmente elástica, essa recuperação é parcial, ou seja, o corpo não retoma totalmente sua forma inicial após colidir. Já em uma colisão inelástica, não há fase de restituição. E por isso, a perda de energia cinética é ainda maior que na colisão parcialmente elástica. Bom, quando a colisão é inelástica, os corpos não se separam após a colisão e, portanto, não há restituição da energia cinética que havia antes da colisão. E por isso, não há fase de restituição nesse tipo de colisão. A gente também percebe aí uma gradação. Se a colisão é elástica, toda a energia cinética é reposta. Se ela é parcialmente elástica, parte dela é reposta. E se a colisão for inelástica, essa energia cinética é toda transformada em outro tipo de energia, sem a possibilidade de que ocorra a restituição. Outro tipo de colisão, além das três que já vimos, são as colisões superelásticas. Essas colisões são muito complexas e por isso não serão estudadas por nós nesse capítulo, mas vale a pena a gente saber do que se trata. Em alguns casos, pode acontecer de a energia cinética total após o choque ser maior que a energia cinética de antes do choque. Isso ocorre quando, durante o choque, alguma energia potencial é liberada, transformando-se em energia cinética. É o caso das colisões no núcleo atômico. Quando o núcleo é quebrado, ele libera uma quantidade de energia que estava armazenada nele. A bomba atômica usa esse princípio.
Coeficiente de restituição. Para o caso do choque unidimensional de dois corpos macroscópicos, A e B, Newton descobriu experimentalmente uma relação entre a velocidade dos corpos antes e depois da colisão, que depende apenas dos materiais dos quais os corpos são feitos. Tal relação ele chamou de coeficiente de restituição e a gente representa pela letra E. Bom, algumas coisas importantes aqui. Os corpos são macroscópicos, o choque é unidimensional e depende apenas dos materiais de que os corpos são feitos. Dito de uma forma menos técnica, o coeficiente de restituição é o quanto a energia cinética é restituída após o choque de dois corpos. Aqui nós temos uma colisão unidimensional, acontece sobre uma reta, tanto antes quanto depois do choque. Aqui a velocidade A do corpo A antes do choque, a velocidade B do corpo B antes do choque. Aqui a velocidade do corpo A após o choque, a velocidade do corpo B após o choque. O coeficiente de restituição será menos V'A menos V'B sobre VA menos VB. Menos a velocidade do corpo A depois do choque, menos a velocidade do corpo B depois do choque, dividido pela velocidade do corpo A antes do choque, menos a velocidade do corpo B antes do choque. Vamos ver aqui na tabela alguns valores de coeficientes de restituição para alguns pares de materiais. Quando o vidro se choca com o vidro, coeficiente de restituição de 0,93. Quando o marfim se choca com o marfim, 0,90. Chumbo com chumbo, 0,20. Ferro com chumbo, 0,12. Como eu disse, de forma menos técnica, o coeficiente de restituição é o quanto a energia cinética é restituída após a colisão de dois corpos feitos com esses materiais. Bom, é possível demonstrar o coeficiente de restituição levando em consideração o tipo de colisão ocorrida. Vamos ver aqui na tabela. Ó. Se o choque for inelástico, o coeficiente de restituição será igual a zero. Se o choque for elástico, teremos coeficiente de restituição igual a 1. No choque parcialmente elástico, o coeficiente de restituição está entre 0 e 1, ou seja, ele será maior que 0 e menor que 1. No choque superelástico, nós teremos coeficiente de restituição maior que 1. Como o choque parcialmente elástico é uma situação intermediária, está entre o choque elástico e o inelástico, o coeficiente de restituição está entre o 0 e o 1, conforme eu disse aqui. De um modo geral, desde que a colisão não seja superelástica, nós teremos o coeficiente de restituição entre 0 e 1, podendo ser 0 e podendo ser 1. Ele é 0 no caso da colisão inelástica, é 1 no caso da colisão elástica e varia entre 0 e 1 caso a colisão seja parcialmente elástica. Já na colisão superelástica, o coeficiente de restituição é maior que 1. Colisão com superfície fixa. Colisão frontal. Quando uma bolinha é lançada contra uma parede S e a atinge com velocidade v perpendicular à superfície S, um pouco após a colisão, a bolinha terá velocidade v'. Como a parede é fixa ligada à Terra, podemos considerar que no intervalo de tempo da colisão, a parede praticamente não se desloca. Bom, o intervalo de tempo da colisão é tão pequeno que mesmo a Terra estando em movimento, a gente pode considerar que ela não se movimentou. E, portanto, a parede é uma superfície fixa nesse caso. Aqui a bolinha com velocidade v sendo arremessada contra uma parede perpendicular a ela, ela retorna com velocidade v' depois da colisão. Sendo assim, nessa situação específica, é possível demonstrar que o coeficiente de restituição será o módulo da velocidade da bolinha após a colisão dividido pela velocidade da bolinha antes da colisão. Colisão oblíqua. Caso a colisão seja oblíqua, a equação que a gente viu no slide anterior, o
coeficiente de restrição igual ao módulo da velocidade após a colisão dividido pela velocidade antes da colisão, vai se aplicar apenas às componentes das velocidades que são perpendiculares à superfície S. Quais são as componentes da velocidade v e de v' que são perpendiculares à superfície S? Nós temos Vy, perpendicular à superfície S, e temos V'y, também perpendicular à superfície S. Então, nesse caso, o coeficiente de restrição será o módulo de V'y dividido por Vy. Bom, se a superfície for lisa, teremos V'x igual a Vx. Nós vimos no movimento não vertical que a componente da velocidade na direção do eixo x é sempre constante. Isso porque se trata do movimento uniforme. Já no sentido do eixo y, as componentes da velocidade se alteram, porque se trata do movimento uniformemente variado, sob a ação, inclusive, da aceleração da gravidade. Mas é óbvio que se houver atrito entre a superfície e o corpo A, V'x será menor que Vx, ou seja, a componente x da velocidade depois da colisão será menor que a componente x da velocidade antes da colisão. Os efeitos da força de atrito foram estudados alguns capítulos atrás, mas intuitivamente não é nada complexo a gente perceber essa desigualdade. Vamos estabelecer agora um meio para calcular o coeficiente de restrição entre dois materiais A e B. Para isso, vamos soltar uma bolinha de material A sobre uma placa de material B de uma altura h em relação ao piso. Nós temos aqui a posição da bolinha em repouso, sendo abandonada, ela vai cair de uma altura h em relação ao piso. Para isso, nós vamos começar aplicando o princípio da conservação da energia mecânica na queda. Bom, aqui o ponto mais alto da trajetória da bolinha, aqui a energia potencial é máxima, essa energia potencial será toda transformada em energia cinética quando a bolinha chegar ao solo, e, portanto, a energia potencial no ponto mais alto da trajetória será igual à energia cinética no ponto mais baixo da trajetória. E é isso que está escrito aqui. Simplificando as massas e multiplicando o 2 para o outro lado da igualdade, nós ficaremos com V ao quadrado igual a 2gh. E extraindo a raiz quadrada, nós ficaremos com a velocidade v igual a raiz de 2gh. Vale lembrar que a velocidade v é a velocidade imediatamente antes da colisão da bolinha com a superfície. Como o coeficiente de restrição é dado pelo módulo da velocidade após a colisão, dividido pelo módulo da velocidade antes da colisão, nós poderemos multiplicar o coeficiente de restrição por v, ficando com o coeficiente de restrição vezes a velocidade antes da colisão igual à velocidade após a colisão. Como nós dissemos que a velocidade antes da colisão é igual à raiz de 2gh, eu posso trocar a velocidade antes da colisão pela raiz de 2gh, ficando com a velocidade após a colisão igual ao coeficiente de restrição vezes a raiz de 2gh. Vamos usar a mesma ideia na subida h da bola, usando de novo o princípio da conservação da energia mecânica. A energia cinética agora, que no ponto mais baixo está no seu valor máximo, será toda transformada em energia potencial quando chegar no ponto mais alto da trajetória. E, portanto, a energia potencial no ponto mais alto da trajetória será igual à energia cinética no ponto mais baixo da trajetória, mais uma vez. E é isso que está escrito aqui. Fazendo a simplificação da massa e passando 2 para o outro lado dessa igualdade, eu vou ficar com V' ao quadrado igual a 2gh. E extraindo a raiz quadrada de 2gh, nós teremos que a velocidade após a colisão será igual à raiz quadrada de 2 vezes g vezes h. Lembrar que aqui é a altura na subida e aqui é a altura na descida. De posse dessas informações, eu posso substituir a velocidade após a colisão na outra equação aqui em cima. E aí eu vou ficar com a raiz de 2gh igual ao coeficiente de restrição vezes a raiz de 2gh. Lembrar que aqui eu tenho a altura da queda e aqui a altura da subida. Elevando ao quadrado os dois lados dessa igualdade, nós ficaremos com
E vezes a raiz de 2GH ao quadrado, tá aqui, igual a 2GH, porque eu posso cortar o radical com o expoente, tá aqui. Então, teremos E vezes a raiz de 2GH ao quadrado igual a E ao quadrado, tá aqui, vezes 2GH, porque eu posso cortar o radical com o expoente, tá aqui. E isso será igual a 2GH, mais uma vez, a altura da queda, a altura da subida. Fazendo a simplificação de 2G com 2G, eu posso passar o H para o outro lado da igualdade, ficando com o coeficiente de restrição ao quadrado igual à altura da subida dividido pela altura da queda, e extraindo a raiz quadrada dos dois lados da igualdade, o coeficiente de restrição será dado pela raiz quadrada da altura da subida dividido pela altura da queda. Essa é uma forma simplificada de obtermos o coeficiente de restrição entre o material A da bolinha e o material B da superfície. Desse modo, a gente conclui o seguinte: se o choque for inelástico, o coeficiente de restrição será igual a zero e, portanto, a altura na subida da bolinha será também igual a zero. Em outras palavras, a bolinha ficará no solo, não haverá restituição da energia cinética. Se o choque for elástico, o coeficiente de restrição será igual a 1, e, portanto, a bolinha subirá a uma mesma altura que ela estava antes da queda, ou seja, toda a energia cinética será restituída. Se o choque for parcialmente elástico, como é uma situação intermediária, o coeficiente de restituição estará entre 0 e 1, e, portanto, a altura da subida será menor que a altura da queda, porém, ambas serão maiores que zero. Podemos usar a equação que vimos no slide anterior, coeficiente de restrição igual a raiz quadrada da altura de subida dividido pela altura da queda, para comprovar o que nós estamos dizendo aqui. Se a altura for igual a zero, nós teremos E igual a raiz quadrada de zero dividido por H. E 0 dividido por H é zero, e a raiz quadrada de zero será igual a zero. E, portanto, o coeficiente de restrição será igual a zero, como dissemos. Caso a altura na subida seja a mesma da altura na queda, nós teremos E igual a raiz de H sobre H, porque esses valores são iguais, e dividir valores iguais, nós temos como resultado 1, e a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Portanto, como dissemos, o coeficiente de restrição será igual a 1. E, por fim, no choque parcialmente elástico, nós teremos o coeficiente de restrição igual a raiz quadrada da altura na subida dividido pela altura da queda. Como a altura da subida é menor que a altura da queda, nós teremos dentro desse radical um número menor do que 1. E a raiz quadrada desse número menor que 1 será um valor que estará entre 0 e 1, comprovando que o coeficiente de restrição será um número entre 0 e 1. Colisão frontal e elástica de partículas de massas iguais. É possível demonstrar, usando o princípio da conservação do momento linear, que há uma permuta das velocidades das partículas envolvidas na colisão, caso o choque seja elástico. Ou seja, a velocidade vetorial final de A será igual à velocidade vetorial inicial de B, e a velocidade vetorial final de B será igual à velocidade vetorial inicial de A. Bom, valem aqui algumas observações. Primeiro, momento linear é sinônimo de quantidade de movimento, só para lembrar. A colisão deve ser frontal ou unidimensional. Deve ser elástica e as partículas precisam ter massas iguais. Isso para ocorrer essa permuta das velocidades que nós veremos a seguir. Aqui nós temos todas essas partículas com massas iguais. A colisão é unidimensional porque as partículas se movimentam sobre uma reta tanto antes quanto depois do choque, e a colisão é elástica, portanto, há a total restituição da energia cinética. Bom, antes do choque, nós temos aqui duas partículas A e B, respectivamente com 7 metros por segundo e 3 metros por segundo de velocidades. Ao se chocarem,
elas permanecendo com o mesmo sentido, permutam essas velocidades. A partícula A passa a ter 3 metros por segundo de velocidade, que era a velocidade da partícula B, e a partícula B passa a ter 7 metros por segundo de velocidade, que era a velocidade da partícula A. O mesmo vai ocorrer se após a colisão as partículas tiverem sentidos opostos. Aqui nós temos a partícula A e a partícula B com velocidades respectivas de 5 metros por segundo e 2 metros por segundo. Após a colisão, há uma permuta entre essas velocidades. A velocidade que era de B passa a ser de A e a de A passa a ser de B. Caso tenhamos a partícula A com velocidade de 4 metros por segundo e a partícula B em repouso, depois do choque, a partícula A passa a ficar em repouso e a partícula B passa a ter a velocidade da partícula A, que era de 4 metros por segundo, havendo assim também, nesse caso, uma permuta. Agora, considerando a colisão da partícula A com o conjunto BCD, apenas a partícula D permutará o seu movimento com a partícula A. Isso porque A e D possuem a mesma massa. Então, a velocidade de A, que era de 5 metros por segundo, passa a ser a velocidade de D, 5 metros por segundo. E como D estava em repouso, A agora está também em repouso. Por fim, o conjunto AB, a 3 metros por segundo de velocidade, colidindo com o conjunto CDE, permutará a velocidade de 3 metros por segundo para o conjunto DE. Isso porque DE em conjunto tem a mesma massa que AB em conjunto. Portanto, DE adquirirá a velocidade de 3 metros por segundo, que era a velocidade do conjunto AB, e o conjunto AB ficará em repouso, porque D e E estavam inicialmente em repouso. Colisão oblíqua e elástica de partículas de massas iguais, estando uma delas em repouso. Na figura, nós temos uma situação em que ocorre a colisão de duas partículas de massas iguais a m, estando a partícula B inicialmente em repouso. É o que vemos aqui, ó. A partícula A está em movimento com velocidade VA e a partícula B está em repouso. Ambas têm massas iguais a m. Esse caso é muito comum em experimentos de física nuclear, quando se dá, por exemplo, a colisão de dois prótons ou de duas partículas alfa. A quantidade de movimento antes da colisão é a quantidade de movimento da partícula A, porque a partícula B está em repouso. Como apenas A está em movimento, a quantidade de movimento inicial do sistema será igual à quantidade de movimento da partícula A, que será igual à massa vezes a velocidade da partícula A. Após a colisão, a quantidade de movimento total do sistema será a soma da quantidade de movimento da partícula A após a colisão com a quantidade de movimento da partícula B também após a colisão, ou seja, a massa vezes a velocidade de A após a colisão, mais a massa vezes a velocidade de B após a colisão. Usando o princípio da conservação da quantidade de movimento, nós temos que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, ou seja, a quantidade de movimento da partícula A antes da colisão será igual à quantidade de movimento da partícula A após a colisão, mais a quantidade de movimento da partícula B após a colisão. A quantidade de movimento da partícula A antes da colisão é a massa vezes a velocidade de A antes da colisão. A quantidade de movimento da partícula A após a colisão é a massa vezes a velocidade de A após a colisão. E a quantidade de movimento de B após a colisão é a massa vezes a velocidade de B após a colisão. Aqui nós teremos que a massa vezes a velocidade de A antes da colisão é igual a massa vezes a velocidade de A após a colisão mais a velocidade de B após a colisão. Isso colocando a massa em evidência. Simplificando a massa, nós teremos que a velocidade de A antes da colisão é igual à velocidade de A após a colisão mais a velocidade de B após a colisão. Aqui no segundo desenho, após a colisão, a gente percebe que tanto B quanto A entram em movimento
cada um com sua respectiva velocidade após a colisão, formando entre suas direções o ângulo θ. Nós vimos no slide anterior que a velocidade antes da colisão da partícula A é igual à velocidade da partícula A após a colisão mais a velocidade da partícula B após a colisão. Nós vimos na cinemática vetorial que a soma desses vetores pode ser representada como a figura abaixo. O vetor V'A mais o vetor V'B é igual ao vetor VA, usando aqui a regra do paralelogramo. Levando em consideração que o choque é elástico, nós estamos falando da colisão oblíqua e elástica de partículas, haverá conservação da energia cinética e, portanto, a massa vezes a velocidade de A antes da colisão ao quadrado sobre 2 será igual a massa vezes a velocidade de A após a colisão ao quadrado sobre 2 mais a massa vezes a velocidade de B após a colisão ao quadrado sobre 2. Aqui nós podemos simplificar as massas e também os denominadores, ficando com a velocidade de A antes da colisão ao quadrado igual à velocidade de A após a colisão ao quadrado mais a velocidade de B após a colisão ao quadrado. É o que temos aqui. Mas a gente observa que nós temos aqui o teorema de Pitágoras, dizendo que o quadrado dessa velocidade VA é igual à soma dos quadrados de V'A e V'B. Portanto, a gente chega à conclusão que o ângulo θ, no caso de uma colisão elástica, é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, exatamente com base no teorema de Pitágoras, aqui representado. Dito ainda de outro modo, caso a colisão seja oblíqua e elástica e as partículas tenham massas iguais, esse ângulo θ será um ângulo reto. Na nossa próxima aula, nós falaremos de um assunto muito importante para entendermos, inclusive, a dinâmica celeste. Eu estou falando do centro de massa. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.